Deus está aqui, Deus está aí. Sinto a presença de Deus aqui e tenho certeza que você sente a presença de Deus aí também, onde você está. A alegria do meu coração é imensa em poder cumprir essa tarefa, né? Exatamente. Levar uma mensagem, levar testemunhos, levar histórias e ajudá-lo na sua guerra espiritual. Uma guerra contra a enfermidade, uma guerra contra situações que vão acontecendo, guerra espiritual contra tentações, fraquezas, e somos chamados para sermos o quê? Responda-me. Mais que vencedores. Bendito seja o Senhor nosso Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Coisa boa estarmos juntos. Estamos aqui apresentando um testemunho vibrante, né? O Merlin Carothers, a história narrada aqui no livro Louvor que Liberta, da editora Betânia. Vamos continuar com a história de Merlin Carothers. Ele está no Vietnã. Ele é capelão do exército americano lá no Vietnã, gente. Correndo riscos, mas confiando no Senhor, cumprindo o chamado. Ele diz assim, um velho amigo meu, o Burton Hatch, era capelão de uma das divisões. Ele me convidou para dirigir um culto no domingo à noite, ao fim do qual vários soldados vieram à frente, aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Eu orei com cada um. Na manhã seguinte, um deles voltou à capela. Estava todo sujo e sua roupa ensopada. Seu cabelo molhado caía pela testa, mas o rosto dele brilhava. E ele dizia, glória ao Senhor, obrigado Jesus, glória ao Senhor. Bem cedo, na madrugada daquele dia, ele e mais 5 haviam subido a bordo de um helicóptero equipados com granadas de mão, cartucheiras e pesados coletes protetores preparados para combate. Partiram para o norte, sobrevoando o mar da China. O piloto estava voando muito perto da água e, num dado momento, uma onda alta atingiu o aparelho. Com um forte safanão, o helicóptero virou e mergulhou no mar. Os homens foram atirados em várias direções. Esse jovem soldado percebeu que estava afundando depressa. Nadou para a superfície e conseguiu tomar fôlego antes de afundar novamente, levado pelo peso do equipamento. Tentou desesperadamente libertar-se, mas não conseguiu. Quando começou a mergulhar de novo, lembrou-se de que tinha aceitado a Cristo Jesus na noite anterior. Estava pronto para morrer e sentia grande paz na mente e no coração. Realmente, não fazia diferença libertar-se ou não daquele equipamento pesado que estava carregando. Uma vez mais voltou à superfície e novamente afundou. Da terceira vez, percebeu que suas forças estavam esgotadas e muito breve estaria com o Senhor. Naquele instante, o equipamento escorregou, soltando-se dele, voltou à superfície, estava livre. Nadou até a praia, onde descobriu que era o único sobrevivente. Depois de passar vários meses em Chulai, eu fui transferido de Merlin para Queen Ham, onde serviria no hospital de evacuação. Para ali eram encaminhados os homens que haviam sido feridos havia pouco. Várias vezes tive ocasião de presenciar o poder de Deus em operação. Aqueles homens estavam bem predispostos a aceitar a Cristo. Muitos narravam como tinham sido salvos por um poder que estava além da sua compreensão. O que era? Eu perguntava. O que era este poder além da compreensão? Eles não sabiam explicar. Eu não sei explicar, diziam. De repente, no momento em que via que ia morrer, sentia um grande poder ao meu redor. Então percebia que estava salvo. Sabia que aquilo era o poder de Deus e que ele não queria que eu morresse. Muitas vezes perguntavam por que Deus tinha resolvido salvá-los. Respondia que ele teria um propósito muito especial para salvá-los. E que o Senhor, sim, tem um propósito especial para a vida e para a vida deles nesse caso.
o qual lhes revelaria se dessem ouvidos à voz dele. Em breve ficariam sabendo o motivo de terem sido salvos da morte. Eu ia de cama em cama, diz Merlin, conversando com os rapazes, e muitas vezes fui dominado pela emoção. Estavam feridos, sofrendo hemorragias em alguns casos. Hemorragias que muitas vezes os levavam à morte. Mas eu nunca vi nenhum daqueles soldados que tinham aceitado a Cristo como Salvador. Eu nunca vi nenhum deles se queixar. Nenhum deles. Estavam confiantes de que o serviço que tinham prestado era muito importante e que haviam sido salvos da morte por algum motivo especial. Eu vi enfermeiras se afastarem, chorando ao verem a força e a coragem demonstradas por esses soldados que tinham ouvido a mensagem que o Senhor tinha nos dado. Não importava o quanto aguda fosse a dor, mas esses soldados sorriam, e mesmo em meio àquela dor aguda, eles diziam: eu estou bem, eu estou bem. Certa noite, uma enfermeira me chamou ao hospital para falar com um major do exército. Quando ele me viu, começou a chorar. Seu corpo estava cheio de ataduras e fiquei ali uns 10 minutos esperando que ele conseguisse conter o seu choro. Tentei imaginar qual seria o seu problema. Será que lhe haviam dito que suas pernas seriam amputadas? Estavam cheias de ataduras e pareciam estar em péssimas condições. Talvez ele tivesse recebido a notícia de que alguém de sua família estava seriamente enfermo, tão longe. Afinal, então, o major conseguiu se controlar e contou-me a sua história. Uma história surpreendente. Algumas horas antes, ele estivera a bordo de um helicóptero, o qual fora atingido por artilharia antiaérea e caíra na floresta. Os 6 homens haviam sido atirados longe na encosta de uma colina. Quando voltou a si, o major viu que estava ferido demais para se mover. À distância ouviu tiros de rifle. Os Vietcongues estavam se aproximando da área onde tinham visto o helicóptero cair. Estavam chegando para capturar os americanos. De repente, o major descobriu que não sabia orar. Tinha frequentado regularmente uma igreja, mas nunca tinha realmente conversado com Deus. Mas nesse momento sentiu alguém dizer: pede e confia. Numa explosão de angústia e com uma fé nova, ele clamou: ó Deus, por favor, ajuda-me. Percebeu que pela primeira vez na vida havia conversado com Deus. Contudo, ainda ouviu os Vietcongues se aproximando cada vez mais. A quilômetros ali, outro helicóptero do exército voava em direção ao norte. Mais tarde, o piloto narrou o que se passara. Sentia um forte impulso de mudar o curso em direção a leste. Mas por quê? Argumentava consigo mesmo. O lugar para onde se destinava ficava ao norte. Desobedecendo a todos os regulamentos militares, ele fez uma curva de 90 graus e dirigiu-se para o leste. Sentiu então que deveria voar mais devagar e mais baixo. Isso era ainda menos lógico que seu primeiro impulso e totalmente contrário às regras de voo sobre o território inimigo. Deveria voar alto, ou então baixo, mas muito depressa. O impulso interior, porém, era tão forte que ele desceu ao nível da copa das árvores e aí entendeu que deveria procurar alguma coisa. Começou a olhar, a procurar, e de repente, lá estava. Viu os restos do helicóptero que tinha caído. Os restos daquele helicóptero estavam espalhados na selva. Não sabia quanto tempo estavam ali, mas sentiu-se compelido a fazer uma boa verificação. A mata era densa, o que tornava impossível uma aterrissagem ali. Ficou sobrevoando as árvores e um homem da tripulação foi abaixo por meio de uma roldana. Quando alcançou a terra, aquele homem encontrou os feridos. Um por um, eles foram atados à corda e içados até o helicóptero.
Quando o último deles foi socorrido, o soldado segurou-se a corda e foi elevado. Assim que deixou o solo, os Vietcongues chegaram e começaram a atirar nele. O piloto, vendo o que acontecia, afastou o aparelho dali assim que viu que o homem se encontrava acima da copa das árvores já. Em questão de minutos, os feridos foram levados em segurança para o hospital. Quando o major terminou a sua narrativa, ele agarrou as minhas mãos e disse assim: capelão, eu só queria que o senhor me ajudasse a louvar a Deus pela bondade dele em meu favor. Por favor, ajude-me a louvar a Deus. Eu quero servir a Deus pelo resto da minha vida, disse o major. Eu quero servir a Deus pelo resto da minha vida. Pelo resto da minha vida. Graças a Deus, né? Que coisa impressionante, gente. Quando acompanhamos isso aqui, aí vamos entender como era realmente plano do Senhor levar Merlin Carothers como capelão lá para o Vietnã. Plano do Senhor. Vidas salvas, vidas renovadas, milagres, direcionamento do Espírito Santo, isso é tudo na nossa vida. Eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo. Vamos orar. Pai maravilhoso, ajude-nos a termos ouvidos sensíveis à Tua voz. Queremos ouvidos sensíveis à Tua voz, Senhor. Queremos entender o que tens para nós. Sim, queremos cumprir a tarefa, Senhor, que tens para nós com alegria. Papai, nós oramos confiantes. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por teu direcionamento. Obrigado porque estás dirigindo a vida desses que estão orando comigo agora, espalhados no Brasil e no mundo, Senhor, que estão sendo tocados por essa história e sentem que Merlin Carothers servia ao mesmo doce Espírito Santo que servíamos e que conhecemos. Estamos à tua disposição. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor abençoe você. É isso mesmo. Até amanhã.